Muito bem, pessoal. Havendo eu, olha esse eu em maiúsculo, convocado, como tinha direito de convocar, a Assembleia Geral Constituinte Legislativa, por decreto de 3 de junho do ano próximo passado, a fim de salvar o Brasil dos perigos que lhe eram iminentes, e havendo a dita Assembleia perjurado ao tão solene juramento que prestou à nação de defender a integridade do Império, sua independência e a minha dinastia, hei por bem dissolver a mesma Assembleia. Bom, quem está falando essas coisas assim, desse jeito? Pelo texto, só pode ser o Dom Pedro. O Dom Pedro I. Tá? Por quê? Foi ele quem convocou uma Assembleia, fazendo com que essa Assembleia jurasse, justamente, defender a integridade do Império, a independência do Brasil e a dinastia recém-instalada pelo Dom Pedro I, certo? Como essa Assembleia acabou fazendo um projeto que, entre outras coisas, proibia estrangeiros de ocuparem cargos públicos no Brasil, ou seja, uma Assembleia que foi acusada de xenofobia, o que acaba acontecendo? O Dom Pedro, então, acaba dissolvendo essa Assembleia e acaba ele próprio assumindo a autoria do texto constitucional. Tá? Vamos ver o que diz a questão a respeito. A passagem é parte integrante do decreto de Dom Pedro I, aqui bonitinho, de 12 de novembro de 23, que mandava cercar e evacuar o prédio no qual estava instalada a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. Foi a chamada Noite da Agonia. Tá? O pessoal sem saber exatamente o que fazer, por quê? Porque é o pessoal que estava do lado dele, né? Durante o processo de independência, e de repente se vê de que forma? Se vê como inimigos do imperador. Aí o que acontece? O medo toma conta, por isso Noite da Agonia. Essa Assembleia foi fechada por quê? Defendia a dupla cidadania, Brasil e Portugal, para brasileiros e portugueses residentes no Brasil. Bobagem. Se fosse isso, Dom Pedro não teria por que fechá-la. Letra B. Previa no projeto da Constituição, em pauta, uma monarquia absolutista, na qual o monarca era uma figura inviolável. Se fosse isto, o Dom Pedro também não a fecharia. A ideia aqui seria uma monarquia, já que o Dom Pedro não abria mão disso, uma monarquia liberal. Como era a que o pai dele estava governando em Portugal desde a Revolução Liberal do Porto. Portanto, falsa a questão aqui. Próxima afirmativa. Vem aqui, ó, na letra C. Ousou desafiar o projeto de soberania do imperador, tirando-lhe o direito não só de vetar, mas também de sancionar os atos dos constituintes. Tá certinho? É o autoritarismo que tomou conta do Dom Pedro, que acaba levando ao fechamento da Assembleia. Na letra D. Era dominada pelo Partido Português, até poderia ser, que defendia uma monarquia parlamentar como o Reino Unido a Portugal. Bobagem. Inseriu no projeto da Constituição o quarto poder, o moderador, que deveria ser exercido pelo imperador. Puxa, eu já ouvi falar disso. Sim, claro que ouviu. Na Constituição que acabou entrando em vigor em 1824. Nesse projeto aqui não fazia parte das ideias dos constituintes. Pelo contrário, a ideia não era aumentar o poder do imperador, e sim diminuir o poder do imperador. Ok?